2024 acabou e como viveram as bombeiras sociais? Isso é o que a gente vai ver hoje. Para começar, então, vamos retomar o que é a bombeira social, que muita gente ainda não conhece, pois a bombeira social é aquela que passa o ano todo apagando incêndio. É aquela que está sempre lidando com uma demanda que chega, com uma urgência, tudo parece que é urgente, emergente e tudo mais, que tem sempre relatório atrasado, que está correndo atrás do prejuízo, que está fazendo até coisa que não é tua responsabilidade, mas que tu já abraçou e tá, deixa para mim, deixa que eu faço. Então, a bombeira social é essa mulher que faz de tudo um pouco, mas acaba que não consegue realmente resolver as coisas. Resumindo, a bombeira social é aquela que reage ao caos o tempo todo e que na grande maioria das vezes não consegue resolver o que realmente importa. Essa é a bombeira social de 2024 e que se tu não mudar isso hoje, vai ser a bombeira social de 2025 também. Então, para começar o ano, eu vou fazer um convite maravilhoso para ti no final desse vídeo, mas eu quero que tu escute tudo que eu tenho para te contar, porque eu já fui de carteirinha bombeira social com registro e tudo. E eu tive que fazer um baita trabalho para sair dessa lógica e conseguir entrar numa outra lógica. E eu quero isso para ti nesse ano de 2025. Então, vamos começar pensando como que a gente chega até aqui. Como que tu permite entrar numa rotina desse tipo? Como que tu aceita entrar numa rotina desse tipo? E é normal que a primeira coisa que a gente pergunte seja isso. Seja como que a gente aceitou, como que a gente deixou, como que a gente quis, ou seja, a gente sempre nos coloca numa ação em que a gente foi procurar viver no caos. Ali, mais ou menos, tá, gente? Tem uma parte que é nossa? Tem. Mas eu quero falar de uma outra parte que é mais geral e que é aquilo que nos convoca a ir para o caos. A gente tem uma cultura muito forte ligada ao trabalho de luta e de sacrifício. A questão da luta, tanto a gente tem a luta, a palavra luta, como algo que nos leva a algo que seja resolutivo, que seja forte, que seja empoderado, que busque seus direitos, que não se contenta, que vai à raiz dos problemas, que seja algo que faça com que a gente se movimente, que a gente não aceite as coisas como estão. Só que essa palavra luta, que a gente tem muito como algo bonito, como algo simbolicamente poderoso, ela se mascara nessa cultura do trabalho como uma ideia de que tu precisa quase que pessoalizar a tua relação com o trabalho. E essa pessoalização é dizer o seguinte: bom, agora eu tenho que lutar pelo trabalho para que então eu esteja realmente adequada, que eu seja realmente considerada uma boa trabalhadora. E a cultura do sacrifício é muito parecida, mas ela tem um outro viés, que é o da doação. Sabe? Quando tu faz muito mais do que o teu cargo, a tua função exige, é isso. A gente tem a ideia de que a gente sempre tem que fazer mais, de que a gente sempre está devendo. Então, essa lógica, essa cultura no trabalho de luta e de sacrifício faz a gente mergulhar no caos de uma maneira que ela começa a ser aceitável naquele ambiente, nos ambientes de trabalho. E ela muitas vezes invade a nossa vida pessoal de tal forma que começa a ser aceitável para nós, na nossa vida pessoal, funcionar desse jeito. E agora eu vou te trazer 3 crenças que podem acabar com a tua vida. Quem trabalha muito comprometida. Se tá difícil, é porque tá fazendo certo. É normal sentir cansaço, faz parte. Essas 3 crenças podem acabar com a tua saúde, podem acabar com as tuas relações e podem, inclusive, fazer tu perder teu emprego. E aí, agora tu deve estar dizendo, como assim? E aí eu vou te explicar cada uma delas. Quem trabalha muito comprometido, a ideia de trabalhar dentro dessa lógica de luta e sacrifício
nunca é fazer a sua função. É sempre fazer muito mais, é sempre estar muito mais ligada a um dever, é quase que um chamado. A gente pega a nossa realização, o nosso propósito de vida e coloca ele como uma bandeira de trabalho, sabe? E isso vai te levando a tal ponto que tu só te considera comprometida quando tu tá fazendo muito, tá te doando muito, tá trazendo o teu trabalho como uma bandeira pessoal de vida para ti. E isso é muito comum na área social, porque a gente realmente se coloca nas coisas, então a gente tem um comprometimento, a gente entra dentro da vida mais íntima das pessoas e isso nos coloca numa posição de ter um olhar sempre muito empático, um olhar muito sensível, ou pelo menos deveria ser, um olhar muito sensível, muito empático, que faz a gente se conectar com essas pessoas e trabalhar com essas pessoas desta maneira. E não tem como a gente ter uma separação, sabe, disso. É complicado, é difícil. É uma habilidade que a gente precisa desenvolver, não é uma coisa tão simples de dizer, não vou me ocupar com isso. Só que tem um limite disso para isso ser saudável. Ser saudável e, inclusive, ser bom para a própria relação com os usuários. Então, quando a gente fala quem trabalha muito é comprometido, parece que a pessoa tem que fazer hora extra, a pessoa tem que fazer um monte de função que não é sua, e por aí vai. E isso é o que vai dizer do teu comprometimento. Por isso, se tu chegar e fizer lá o teu trabalho, que tá escrito lá que é da tua função, o teu feijão com arroz, como eu gosto de dizer, fizer o teu feijão com arroz bem feitinho, não vai ser suficiente. Tu não vai ser considerado uma pessoa comprometida com o trabalho, comprometida com os usuários. E aí vai te deixando num lugar muito desconfortável de que tu não é uma pessoa comprometida com as pessoas que tu atende. E isso é muito ruim. Então, isso vai fazendo com que tu vá aderindo a essa lógica para que tu tenha como, vamos botar aqui entre aspas, né? Mas assim, uma recompensa de reconhecimento do teu comprometimento. Como se tu fazendo o teu trabalho bem feito dentro das tuas funções, do teu horário de trabalho, não fosse o suficiente. Se tá difícil, é porque tá fazendo certo. A gente sempre pensa que o trabalho não pode ser fácil, que a gente não pode vencer desafios, a gente não pode superar situações de vulnerabilidade de uma maneira fácil. Tem que ser difícil, tem que ser penoso, tem que ser brutal, tem que ser desgastante, tem que ser desolador, tem que nos levar no limite para valer a pena. De novo, a gente fala da cultura do sacrifício. Tu tem que entregar tudo, tu tem que abrir mão de tudo para que realmente tu esteja no caminho certo. Mas isso não faz a menor lógica, não tem o menor sentido nisso. Como que pode a gente, no trabalho, chegar nesse nível de desgaste, chegar nesse nível de dificuldade para resolver algumas coisas que são simples? A gente trabalha com muita coisa complexa, fato. Mas muitas coisas que a gente faz podem ser simplificadas. A maioria delas pode ser simplificadas. E a gente continua fazendo só do jeito difícil. Porque se for fácil, a gente não tá fazendo direito. Se for fácil, é porque a gente é molenga, porque a gente não faz o trabalho bem feito, porque a gente faz qualquer coisa, porque a gente não tem uma entrega boa de trabalho. Se for fácil, não tá legal. Aquele colega que sai do seu horário de trabalho, vai fazer um encontro com os amigos, né, o happy hour, a sua hora feliz no final do trabalho, de boas, tranquilo, conversando sobre outros assuntos que não é o trabalho, essa pessoa não está comprometida, essa pessoa não está no caminho certo. Por quê? Porque ela está leve, ela está fazendo as coisas de uma maneira fácil. Então essa pessoa, ela vai ser muito possivelmente punida pelos seus próprios pares, pelos seus gestores, por todo mundo e talvez até pela sua própria família, se não tiver pessoas que realmente apoiam, que têm uma visão assim, ela vai ser punida. Por quê? Porque ela está totalmente fora, ela está indo na contramão do que todo mundo está dizendo dentro dessa lógica de trabalho. Então, quando a gente fala de um sistema, a gente fala do capitalismo, a gente fala do neoliberalismo, a gente fala concretamente no nosso dia a dia desse tipo de relação de trabalho, dessa estrutura de trabalho. Então, para a gente entender essa estrutura de trabalho e conseguir romper com ela, a gente precisa ter essa crítica. Porque senão a gente sempre olha para o outro
com esse olhar. Primeiro que a gente já acha que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Então tu já olha pro outro, já sempre acha que pra ele tudo tá mais fácil do que pra ti. E aí, se realmente pra ele tá fácil, pra essa pessoa tá fácil, aí mesmo que deu, né? E a terceira é a gente normalizar o cansaço, que é isso que eu falo muito, que parece que se a gente não tiver esgotada, esbagaçada, a gente não tá fazendo, sabe? A gente coloca o cansaço como parte do trabalho. A gente diz que por a gente trabalhar com coisas complexas, com temas complexos, por a gente ter que se entregar, né, ter uma disposição interna muito grande de se entregar nos nossos atendimentos, nas nossas relações com as famílias que a gente atende, com as pessoas que a gente encontra no nosso fazer profissional, parece que esse cansaço faz parte do trabalho. Mas não é verdade. A gente não precisa se cansar para estar com as pessoas. Mas tu pode ver que grande parte das pessoas tem algum adoecimento mental por conta do trabalho, tem adoecimento físico por conta do trabalho. Eu fiz um vídeo anterior em que eu falei sobre a bombeira social e uma das coisas que eu dizia é o quê? Pessoa que tá cheia de dor de cabeça, dor no corpo, que tá comendo, bebendo, fumando, fazendo qualquer coisa para se compensar em relação ao seu trabalho, seu momento desgastante de trabalho, né, que eu me refiro. Então, essa normalização do cansaço faz tudo parecer natural, esperado e, inclusive, necessário. Que, de novo, a gente volta lá, né, para as outras duas crenças, que é a questão de comprometimento ser muito trabalho e de estar no caminho certo ser passar por dificuldade. Então, olha como essas crenças vão moldando o nosso jeito de agir e as coisas que a gente vai aceitando passar. Então, essas três crenças, ao quebrar elas, a gente permite a abertura para uma nova forma de trabalho. Então, para tu conseguir ver se realmente tu foi uma bombeira social em 2024, eu vou te trazer 5 sinais clássicos, básicos, que toda bombeira social passa. E no final eu vou te fazer uma pergunta e vou te fazer um convite. Primeiro, você sempre está apagando incêndio. Essa coisa que a gente fala de apagar incêndio é quando tudo que chega para ti parece urgente. Quando tudo que chega para ti parece que tem que ser atendido naquele momento. E com isso, tu não consegue nunca te planejar, tu não consegue nunca fazer uma priorização de ações. Porque como que tu vai priorizar se chega uma urgência? E quando tudo se torna urgência, não tem como ter prioridade, porque tudo é urgente e a urgência é o que tem que ser priorizado. Então, essa falta de tempo para a gente planejar e para a gente categorizar o que é as urgências faz a gente agir só trabalhando sob demanda. Então, essa ideia de que a gente está sempre apagando incêndio é a ideia de que a gente sempre trabalha com demandas que são colocadas pelos outros como urgência, para nós, né? Você sente que não tem controle. Aqui, o controle é o controle de organização, é o controle do planejamento. É esse controle, é o controle no sentido de tu saber o que tu pode esperar, de tu ter essa possibilidade de organizar as coisas de um jeito favorável para ti, para os usuários, respeitando o tempo de todo mundo, o tempo do serviço, o teu tempo enquanto profissional, tudo mais. Então, sentir que não tem controle é quando o tempo todo a gente é demandado pelos outros. Então, tu não trabalha no teu tempo, tu não trabalha dentro da tua lógica de trabalho. As demandas vêm para ti, elas são ditadas pelos usuários, pelos teus colegas, pela chefia, né, pela gestão. Ou seja, tu trabalha a partir da demanda ditada pelo outro e não de uma organização do processo de trabalho que é tua. Então, esse é um dos pontos em relação a gente não ter controle, a gente não tem autonomia sobre o processo de trabalho e a gente é ditado pelo outro. Você trabalha muito, mas não vê resultado. Gente, pensa comigo. Se tu te esforça pra caramba, tu te doa totalmente, tu tá aí 100% aderida à luta e sacrifício, te doando, dando o teu tempo, tua energia, a tua vontade para aquilo ali, tentando dar o teu melhor, tentando, e muitas vezes realmente conseguindo dar o teu melhor, outras vezes nem tanto, mas te colocando por inteiro.
Quando eu digo dar o melhor é isso, sabe? Te colocar por inteiro. Então, tu tá te colocando por inteiro naquilo ali. Como que tu não consegue ter resultado? Como que tu não consegue ver um impacto real das tuas ações? Parece muito louco isso, porque então eu não sou suficiente. Se eu faço tudo isso e não dou conta, não consigo ter nenhum resultado do meu trabalho, então eu não sou suficiente. E aí tem duas coisas que vão pegar. A primeira é: qual é o resultado do teu trabalho? Nem tu sabe. Nem tu sabe, porque o resultado, geralmente, ele tá ligado à superação de vulnerabilidade das famílias. Ele tá ligado à ideia de que, a partir da nossa intervenção, do diálogo, da mediação que a gente faz com as famílias, com as pessoas que a gente atende, elas vão conseguir superar uma situação de vulnerabilidade, de risco, elas vão conseguir trabalhar numa perspectiva de fortalecimento dos seus vínculos, elas vão superar uma situação de dificuldade, de limitação que elas estão vivendo hoje. Então a gente deposita todo o impacto do nosso trabalho na solução do problema do outro. Isso por si só já é certo que vai dar errado, que vai dar ruim. Porque como que pode o sucesso do teu trabalho, os resultados do teu trabalho estarem sendo medidos pela capacidade do outro de resolver os seus problemas? Porque não é tu que resolve o problema do usuário, é ele mesmo. A partir das mediações, das intervenções, de uma rede que se constrói. Ok, tem muito trabalho ali junto, mas não é tu que resolve. Então, como que o sucesso do teu trabalho vai ser medido por aí? Então, esse é um primeiro ponto em relação a isso, de não ver resultados. O segundo é, para te ver resultados, tu tem que entender o que é, de fato, o produto do teu trabalho. O que é o saldo final do teu trabalho? O nosso trabalho, ele é diferente de alguém que faz uma caneta e que tem um processo físico, e que vai conseguir ver o produto dela no final, o nosso não. Então, se tu tem um produto que ele é imaterial, ou seja, ele não é palpável, tu precisa mensurar ele de uma outra forma, tu precisa compreender ele de outra forma. E para tu fazer isso, tu só consegue através de um planejamento. E esse planejamento não é igual para todo mundo. O produto, tô usando essa palavra porque eu acho que ela fica mais material para a gente pensar. Um produto, o resultado do teu trabalho com a Mariazinha é um, com a Joaninha é outro. Não é a mesma coisa. Mesmo que elas estejam vivendo situações iguais, aqui a gente vai ter um resultado e aqui a gente vai ter outro. Porque o que a gente espera de resultado final do nosso trabalho aqui e ali pode ser muito diferente, mesmo a gente trabalhando com a mesma situação de vulnerabilidade. Porque a gente tem histórico de família diferente, a gente tem um contexto diferente, a gente tem pessoas com capacidades, habilidades, com conhecimentos diferentes. Então, isso vai ser diferente. Então, se tu não tem um planejamento, logo tu não consegue mensurar resultados e por isso tu continua sempre te esbagaçando e não tendo resultado nenhum. Você leva o trabalho para casa. Eu sei que muita gente, eu tenho muito colegas maravilhosos, que aqui, ó, bota embaixo do braço o prontuário e vai. Vai para casa com o prontuário. Vai para casa com as anotações do seu caderninho. Vai para casa com relatórios para analisar. Vai para casa com um monte de coisa. Só que, além disso, a gente vai para casa com o trabalho aqui dentro da cabeça. E aí tem uma habilidade muito importante que precisa ser acionada. Só que quem está vivendo a bombeira social não está conseguindo acionar essa habilidade. Tu tá em casa, lá na tua casa, antes de tu sair pro trabalho, tu tá com um problema financeiro. Tu tem, sei lá, tá com dívida no banco. Tu tá com um problema de relacionamento com a tua família. Tu teve estresse com as crianças durante o dia. Tu não conseguiu fazer alguma coisa que o colégio pediu. Tu tem um familiar doente que tu tá tendo que te doar, daí nesse sentido sim, te doar muito para fazer cuidados, para atender, para auxiliar, para ser o suporte, o apoio daquela pessoa. Enfim, N situações, tem as tuas próprias limitações que tu está tentando vencer. Tu tem tudo isso. Quando tu sai de casa para ir pro trabalho, o que tu faz? Tu constrói uma habilidade
para dizer, olha, os meus problemas eu vou deixar aqui. Eles dão um pouquinho para eu chegar no meu trabalho e eu conseguir me concentrar lá. Porque se eu tiver lá no meu trabalho sofrendo, pensando, angustiada com todas as coisas que eu tenho na minha casa, que eu tenho da minha vida pessoal, como que eu vou desenvolver o meu trabalho? Eu vou sentar, eu vou abraçar o usuário e a gente vai chorar junto. Cada um chora de um lado. Então não. Então eu deixo. Só que não é verdadeira a premissa de que tu tem a mesma habilidade na hora da saída. Não, agora eu saí aqui do trabalho, eu vou deixar toda essa função que eu vi, todas essas histórias que eu acompanhei hoje, que eu tomei conhecimento hoje, que mexeram comigo, que me mobilizaram, mas eu vou deixar tudo isso aqui e vou para minha casa e vou pegar meu pacotinho que eu tinha deixado no início do dia. Não, a gente não consegue fazer isso. E muitas vezes a gente trata isso como algo natural, porque todo mundo tá nesse ritmo. E isso não é natural. Isso não é bom. Só que, claro, tem coisas que a gente leva. Por quê? Porque, como eu falei, a gente tem uma disposição muito grande interna, nossa, de nos colocar nas situações. Então, a gente tá fazendo uma troca ali, sabe? E essa troca faz com que a gente sinta muito as coisas. E isso faz parte do nosso trabalho, isso favorece também o nosso vínculo, porque cria essa empatia, essa capacidade de perceber no outro o seu sofrimento e de ser empático ao que a pessoa está passando, né? Agora, a gente precisa desenvolver a habilidade de deixar isso no trabalho e entender que isso não é um problema nosso. Só que a bombeira social não consegue fazer isso, porque ela está totalmente aderida ao caos da lógica da cultura sacrifício, da luta sacrifício. Então, tu acaba indo para casa e levando o trabalho. Mesmo que tu não esteja levando um prontuário, mesmo que tu não esteja levando uma tarefa para fazer em casa, tu leva isso na tua cabeça. E aí, toda a tua vida em casa continua sendo o trabalho. Porque tu tá fazendo ali o teu trabalho mental de como que tu vai dar conta daquelas coisas. Tu tá administrando tudo que passou, porque no outro dia tu vai levar aquilo já mais organizado, mais elaborado, mais refletido. Só que não é o momento na tua casa de tu tá fazendo isso. Não é o momento. O momento na tua casa é de tu tá vendo as tuas coisas. Então, a gente precisa ter essa habilidade, só que a bombeira social não tem. Ela não é que ela não tenha, ela tem essa habilidade. Mas ela não está fazendo uso dessa habilidade na grande maioria das vezes. Tem gente que não desenvolve essa habilidade de fazer esse corte, né? Mas na maioria das vezes, a gente não usa essa habilidade. E a gente precisa fazer um esforço aí para acionar. Você está sempre cansada e desmotivada. Tem tudo a ver com o que eu estava falando agora. Esse último sinal, para mim, é o sinal mais clássico, assim, mais forte, mais visível. Quando tu chega em casa, a gente diz que a gente normaliza o cansaço. Claro que tem um cansaço, se tu passou o dia inteiro fazendo VD para cima e para baixo, andando, tu vai estar com cansaço físico, né? Ou tu passou o dia inteiro fazendo relatório sentada, não conseguiu esticar o corpo, tu também vai ter um cansaço físico. Bom, tu produziu muito relatório, tu vai ter um cansaço mental. É óbvio que cansar de fazer as coisas, a gente cansa inclusive na casa da gente. Agora, isso fala do nosso condicionamento mental, físico, espiritual, fala do nosso condicionamento e de como que a gente tá para realizar essas nossas ações diárias, não interessa se é do trabalho, se é da vida pessoal, do que for, e do quanto que isso nos cansa, nos pega, né, no corpo, na cabeça, no nosso espiritual. Agora, se tu tá chegando em casa e tu não consegue fazer uma coisa boa por ti, minha amiga, é aí que tu vai ver que tu é a bombeira social. Sabe quando tu chega em casa e tu não vou poder tomar um banho relaxante, vou tomar um banho correndo e vou me deitar? Um banho relaxante, gostoso, aguinha quentinha caindo, sabe? Ou então tu vai fazer, sei lá, vai preparar uma comida gostosa pra ti, olhar alguma coisa na TV que tu curta, que tu esteja acompanhando, uma série, um filme, sei lá, entendeu? Ou tu vai sentar e vai brincar com os teus filhos, tu vai namorar, né, com a pessoa que tu gosta, que tu ama. Quando a gente não consegue fazer as coisas que nos trazem prazer, esse é um sinal fortíssimo de que tu tá só vivendo pro caos.
Mas eu quero te dizer, com tudo isso, que talvez agora, depois de ouvir isso, tu esteja pensando: por que que eu deixei isso acontecer? Como que eu não reparei? Por que que eu não percebi isso antes? E vai estar te culpando. Mas eu quero te dizer que a culpa não é tua. Existe uma estrutura de trabalho formada para que tu haja dessa forma. Existe uma ideia de, inclusive, pertencimento nas nossos ambientes de trabalho em que todo mundo adere a um mesmo comportamento para justificar que ele faz sentido. Então eu chego numa equipe nova com uma perspectiva diferente daquelas pessoas que já estão lá aderidas ao caos, e aí se eu não entro no caos, eu não consigo me inserir naquela equipe. Então eu entro no caos. O que eu tô te dizendo isso é porque 2025 não precisa ser assim. 2025 pode ser um ano muito potente, pode ser um ano muito excelente, de muito resultado, de muita realização no trabalho, mas eu também quero que seja um ano muito excelente e de resultado na tua vida pessoal. Eu quero que seja um ano de leveza para ti e que tu viva do jeito que tu realmente deseja, porque é isso que tu merece, viver como tu quer. Então, pra gente fazer isso, eu vou te fazer um convite, que é para tu vir numa masterclass que eu vou fazer gratuita só para as maravilhosas confirmadas, que vai acontecer no dia 8 de fevereiro. Olha, eu peguei um sábado, que é pra tu não ter desculpa que tava trabalhando, que tinha reunião. Não, eu peguei um sábado. E vai ser uma masterclass maravilhosa. Vai ser um momento, um encontro delicioso, em que eu vou te ensinar como tu sai do caos. Como que tu vai largar essa perspectiva da bombeira social que tu viveu lá em 2024, e aí quando tu tiver pensando no teu 2025, quando tu estiver pensando nas metas que tu quer para o teu 2025, que todo mundo faz essa época do ano, tá todo mundo pensando nisso, tu não vai fazer a mesma coisa no início de 2026. É isso que a gente vai fazer hoje, né? Hoje não, lá no dia 8. É o que a gente vai fazer lá no dia 8. A gente vai começar a planejar um 2025 para romper o caos e para parar com essa coisa. Sabe que a gente chegou 2025, vamos pegar aqui as metas de 2024 que a gente não fez, que a gente planejou em 2022 e que a gente botou em planejamento em 2023, sabe? Amada, tu tá aí 3, 4 anos já tentando cumprir as mesmas metas que tu não cumpre nunca. Então, vamos parar? Vamos parar e vamos melhorar essa situação. Esse é o meu compromisso contigo, então. Essa vai ser uma atividade fechada, então por isso tu tem que clicar aqui no link da inscrição para eu te mandar o acesso a essa masterclass. Te encontro lá, em 2025, bem leve para nós. Beijão!